Olá, meus queridos, estamos de volta na nossa sequência no estudo das lesões corporais. Então, nós vimos já as lesões corporais graves, gravíssimas, seguida de morte, vimos as hipóteses de substituição de pena, vimos a lesão corporal privilegiada, a lesão corporal culposa, o perdão judicial. E agora, meus queridos, nós vamos iniciar, o estudo das lesões corporais, mas com uma conotação, uma vinculação com o contexto da violência doméstica. Então, o que eu fiz aqui? Eu trouxe meio espremido nesse slide os 3 parágrafos que se vinculam a esse contexto da violência doméstica, justamente porque, para ficar mais didático, para nós conseguirmos constatar quando é que esses parágrafos eles vão ser aplicados, ok? Então, a primeira coisa que você tem que se recordar é a seguinte: esses 3 parágrafos, eles trazem uma vinculação com a violência doméstica e familiar. Veja que na minha narrativa, eu não trouxe que se cuida de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente aí no seu material é a de que esses 3 parágrafos, eles trabalham com a questão da violência doméstica, sendo que, nesse caso, poderão figurar na condição de vítimas tanto os homens quanto as mulheres. Então, homens podem ser amparados pelas disposições desses 3 parágrafos? Podem, tranquilamente. Então, diferente do feminicídio, que nós estudamos, que é uma qualificadora do crime de homicídio, lembra? Parágrafo 2A e parágrafo 2º, inciso 7º, inciso 6º, salvo engano. Veja que aqui nós temos a possibilidade de lesão corporal no âmbito da convivência doméstica e familiar, no qual a vítima a figurar pode perfeitamente ser homem, ok? Então, muita atenção que essas disposições aqui também se aplicam para homens. Ok? Primeiro apontamento importante. O que nós temos aqui? Nesses 3 parágrafos, nós temos causas de aumento de pena que vão serem constatadas apenas quando as lesões estiverem numa das narrativas dos 3 parágrafos. Então, o parágrafo 9º, ele inaugura essa primeira causa de aumento especial vinculado ao contexto da violência doméstica. Então, veja a narrativa do nosso parágrafo 9º, que vai ser aplicada também para o parágrafo 10º e para o parágrafo 11º. Então, veja, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade, pena, detenção de 3 meses a 3 anos. Então, aqui, o que acontece? A doutrina chama de lesão corporal qualificada leve. Ou outros dizem lesão corporal leve qualificada. Por quê, gente? Porque, veja, nós temos aqui uma narrativa da lesão corporal e veja que nessa narrativa nós temos uma pena que é maior do que aquela pena que consta no caput da lesão corporal leve. Então, veja que aqui no parágrafo 9º, ao invés de ter sido trazida uma causa de aumento de pena, como é o caso do parágrafo 10º e do parágrafo 11º,
veja que aqui nós temos uma pena aplicada. Então, veja que sempre que nós tivermos, ao longo de um dos parágrafos do crime que está sendo estudado, uma atribuição de pena diferente daquela que consta no caput, veja, nesse caso, nós vamos dizer que o crime é qualificado. Então, por isso que, na verdade, o parágrafo 9º, ele traz uma qualificadora nova. Uma qualificadora para quando a lesão leve é praticada no contexto da violência doméstica e familiar. Então, por outras palavras, se o autor do crime, dentro do contexto do parágrafo 9º, praticar uma lesão leve, a ele serão imputadas as penas do parágrafo 9º e não as penas da lesão corporal leve do 129 caput, ok? Então, essa é a primeira constatação do parágrafo 9º, ou, como melhor podemos conceituar, lesão corporal leve, qualificada, ou lesão corporal qualificada leve. Então, a gente sabe que meio que o termo, tecnicamente, não seria esse. Por quê? Porque a gente sabe que o crime, se ele é na nossa lesão leve ali, a lesão leve, ela está onde? Está no caput. E o caput é uma forma simples do crime, e é justamente isso que diferencia ele de uma qualificadora. Mas o que vocês têm que lembrar? Que nós temos aqui uma pena diferente daquela lesão corporal leve que consta no caput, e que esse parágrafo 9º, embora não traga essa disposição aqui no seu teor, ele retrata a lesão corporal de natureza leve, ok? Porque, veja, no parágrafo 10º, quando nós temos lesão corporal grave, que é o parágrafo 1º, lesão corporal gravíssima, que é o parágrafo 2º, e lesão corporal seguida de morte, que é parágrafo 3º, no contexto da violência doméstica, o que vai acontecer? A pena, ela é aumentada de 1/3. Então, se porventura a vítima, ela sofreu uma debilidade permanente em um contexto de coabitação familiar, ora, esse autor do crime, ele vai responder pela lesão corporal gravíssima, lá do 121, parágrafo 2º, mais a causa de aumento de 1/3 do parágrafo 10º, ok? Então, veja que essas duas causas de aumento, ela não vai excluir a pena utilizada pela qualificadora da lesão grave, gravíssima ou seguida de morte. Por isso que nós, entendemos, portanto, que como o parágrafo 10º, ele trata das 3 naturezas de lesões, residualmente, para o parágrafo 9º, sobrou o quê? A lesão leve, Porque, afinal de contas, a grave, a gravíssima e a seguida de morte são retratadas aqui no parágrafo 10º, ok? Agora, veja, além dessa causa de aumento, nós temos outra. Então, veja, se eu tenho uma lesão corporal leve no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a pena ainda vai ser aumentada de 1/3 quando? Quando o crime é cometido contra a pessoa deficiente. Então, veja que aqui nós temos uma causa de aumento especial só para a lesão leve do contexto do parágrafo 9º. Então, veja que esse parágrafo 11º, ele somente é aplicado quando for constatada a incidência do parágrafo 9º. Então, na sua memorização, você vai ter que memorizar parágrafo 11º com parágrafo 9º e aqui, igualmente, parágrafo 9º com parágrafo 11º. Então, veja, se é uma lesão leve no contexto da coabitação doméstica contra uma vítima homem, e essa vítima homem, ela é deficiente, veja, vai ser aplicada a pena
dessa forma qualificada, desse contexto, mais a causa de aumento de pena de 1/3 do parágrafo 1º, ok? Então, veja que você só vai trabalhar com essas 3 hipóteses, esses 3 parágrafos, quando você constatar que se cuida de violência doméstica. Se na narrativa da sua questão não trouxer essa informação, o que você vai fazer? Bom, você já sabe, portanto, que nenhum desses parágrafos será aplicado para a questão. Então, obrigatoriamente, a questão da sua prova, ela vai ter que relatar todo esse contexto aqui de violência doméstica. Lembrando, aqui, homem pode tranquilamente figurar como vítima. Ok, pessoal? Então, bem tranquilinho esses 3 parágrafos, tá? Como que isso cai em prova? Gente, isso cai em prova decorado. Infelizmente, para a galera que tem dificuldade, para os alunos queridos que têm essa dificuldade, gente, tem que memorizar. A gente vai ver daqui a pouco as questões de prova e você vai constatar com seus próprios olhos que 90, 80% da cobrança é isso daqui, tá? É memorização. Que você vai conseguir adquirir como? Pela feitura reiterada de exercícios, ok? Agora, gente, para finalizar... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau.